é praticamente um consenso entre os segmentos mais informados, mais progressistas no Brasil, que nós estamos vivendo não uma situação com governo de direita, mas nós estamos vivendo um retrocesso civilizatório. O governo Bolsonaro é muito pior do que um simples governo de direita. É um governo de atraso na civilização. Um governo, inclusive, que tem projetos de fechamento de ataques à democracia. Se o Bolsonaro vai implantar uma ditadura ou não aberta, é difícil dizer. Agora, é fácil perceber que ele tem a intenção de fazer isso. Se ele não fizer, é porque não teve força, não teve condições, etc. E, enquanto isso, há um retrocesso no plano civilizatório, há ataque aos direitos trabalhistas e há uma entrega descarada do patrimônio público para o grande capital estrangeiro em particular. O Brasil virou galhofa internacional com puxa-saquismo do Bolsonaro em relação ao Trump e aos Estados Unidos em geral. Muita gente vê isso achando que não tem jeito, realmente é danado, jamais imaginou que houvesse tanta gente direitista, tanta gente reacionária, e fica meio de crista baixa. Eu quero chamar a atenção para algumas demonstrações de que a sociedade está viva. Duas delas mais visíveis foram a revolta, a resistência à tentativa do Crivella de censurar e recolher um livro que tinha na capa dois homens se beijando. Ele conseguiu que a Bienal do Livro, que estava morna até então, a Bienal do Rio de Janeiro, enchesse e as pessoas fizessem passeatas lá dentro contra a censura. Também nesses mesmos dias, numa peça de teatro, que a Fernanda Montenegro estava na plateia, lá pelas tantas ela foi anunciada quando acabou, foi aplaudida de pé e tal, e foi chamada ao palco. E ela fez um discurso político, entende? E muita gente foi às lágrimas com o discurso da Fernanda. São demonstrações localizadas de que a sociedade está viva, ela não está entregue, não está de quatro para o Bolsonaro. Pois bem, eu tive uma outra demonstração, uma experiência que me marcou muito na sexta-feira da semana passada, quando eu fui a São Paulo lançar esse livro, O Estado Policial, Como Sobreviver. Houve um lançamento na quinta-feira, na Avenida Paulista, na grande livraria, etc. Mas na sexta-feira, a convite do Guilherme Boulos, eu fui lançar na periferia, a preços populares. O livro já é barato, custa R$30. Foi lançado a R$15 na periferia, numa igreja, basicamente um evento coordenado e montado pelo Guilherme Boulos e o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Pois bem, havia cerca de 150 pessoas lá. E não eram pessoas quaisquer, houve um debate. E a gente vê quando a plateia está passiva, ouvindo, etc., ou quando ela está participando, interessada, os olhos brilham, a cabeça faz assim e tal. Depois foram abertas perguntas de muito bom nível. Enfim, estávamos ali diante de uma vanguarda muito politizada. Pois bem, não me lembro de ter visto qualquer pessoa ir embora durante o evento. E era uma sexta-feira de noite, numa região onde não tem muito transportes, a não ser para determinadas partes da grande São Paulo. Ao voltar para São Paulo, eu voltei com um militante do MTST, que tinha me pegado já no hotel e me levado até Itaquera, onde foi. Levamos 2h30 no trânsito de São Paulo. A volta foi mais rápida, mas o motorista foi se soltando mais, falando mais de si. Na ida a gente falou muito de futebol, etc. Na volta ele começou a falar da vida dele. Ele é filho de pais que migraram do Nordeste para São Paulo. Uma história até semelhante à da família do Lula. Veio primeiro o pai dele, depois de algum tempo que conseguiu um terreninho e começou a construir uma casinha, trouxe o resto da família. A mãe dele e vários irmãos. Ele tinha 1 ano na época. Então se criou em São Paulo. E ele começou a dizer que, enfim, eu comecei que estava diante de um militante do MTST. E ele começou a falar com muito orgulho da casa que tinha conquistado. E perguntou, você quer ver? Abriu o celular e começou a mostrar fotos
Primeiro, ele diante de um prédio recém-construído em que ele apontava orgulhoso, assim, ali e tal e tal. E depois, imagens de dentro do apartamento, ainda sem mobília, e ele mostrando os vários cômodos e tal. Ele tinha um orgulho enorme daquilo ali. E dizia, é como se aquele apartamento, aquela casa, fosse um passaporte para a cidadania de um cara que não tinha nada e se encontrou na vida. E disse, foi muito interessante, quando depois de ter mostrado a casa, eu agora tenho uma casa para minha família, etc, 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 ele disse, olha, mas o movimento não me deu só casa, ele me deu consciência política. E eu faço questão de seguir no movimento e na linha de frente. Já levei muito gás de mostarda na cara, mas eu não poderia me olhar no espelho se depois de ganhar a minha casa eu saísse do movimento. Porque muita gente não tem casa ainda. Então estamos lutando e estamos nessa. Eu fiquei pensando, Cláudio era o nome dele, que na verdade o Brasil é muito mais do que o Bolsonaro e os seus 3 filhos idiotas. O Brasil, ele é milhões de Cláudios, pessoas corretas, humildes, solidárias, trabalhadoras e que estão dispostas a não só melhorar a sua própria situação, mas se engajar num processo coletivo. Eu confesso que voltei da periferia de São Paulo para o hotel que estava alojado na Vila Mariana, quer dizer, reconfortado, porque, enfim, a sociedade está viva. Há milhões de Cláudios aí, quer dizer, e esse projeto de destruição do país, do Bolsonaro e sua trupe, ele não vai passar sem enfrentar uma forte resistência. Nesse sentido, eu presto a minha homenagem a esses milhões de Cláudios, que eles sim são o Brasil e são o futuro desse país. Você que nos acompanha, curta e se inscreva no nosso canal clicando no sininho. Aí você vai ser avisado cada vez que entrar uma nova inserção.